E se existe algo que as empresas precisam fazer com excelência para não sucumbir diante da concorrência e se manter competitiva no negócio, isso se chama gestão de riscos. Então, para entender o que é gestão de risco, como implementar, quais são os seus conceitos chaves, vem comigo para a aula de hoje. Oi gente, seja bem-vindo ao canal do 3Ens, eu sou o Tom Trindade, é uma grande alegria receber você aqui conosco, você que tem acompanhado há muito tempo já o nosso canal, muito obrigado. E você que está chegando agora, sabe que o nosso canal tem muito, mas muito conteúdo pautado em administração e gestão da qualidade de forma geral. E você que está chegando agora, se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificação, porque semanalmente nós trazemos um conteúdo novo para você. E agora nós estamos entrando no tema gestão de riscos e aqui nós vamos falar de gestão de riscos pautado na norma ISO 31000, que trata então de padrões, de conceitos, de aplicação de gestão de riscos para qualquer tipo de negócio. Então você tem aqui, e vai ver aqui nessa aula, o que é gestão de riscos, quais são os conceitos, como fazer a gestão de risco muito bem feita, e eu vou trazer para você exemplos. Teremos uma figura que nós vamos analisar juntos para entender de fato o que é gestão de risco. E por que estou trazendo esse tema? Porque, primeiro, todas as empresas que querem se manter no mercado de forma competitiva, sem aí nadar alguns anos e morrer na praia, precisa trabalhar gestão de riscos, tanto para o negócio, quanto para o produto, processo, serviços, tudo que você tem dentro do seu negócio precisa trazer de forma planejada, que é uma forma preventiva, a gestão de riscos. E nós vamos falar sobre isso então nesta aula, para que você entenda o que é isso. Você pode ver que hoje todas as normas padrões de qualidade, ISO 9001, 45000, ISO 14001, 13485, padrões de qualidade, todas elas vão falar: faça a tratativa de gerenciamento de riscos, gestão de riscos, pensamento com base em riscos, abordagem em riscos. Por quê? Porque é necessário agir de forma preventiva. E é isso que nós vamos ver então na aula de hoje. Vamos ver então primeiro algumas definições importantes. A norma traz para nós que riscos, gestão de riscos é atividades coordenadas para dirigir e controlar uma organização no que se refere a riscos. Ou seja, quando nós falamos em gestão de riscos, nós estamos falando então de atividades coordenadas, ou seja, são planejadas, são atividades que não são soltas, que não são feitas do acaso. Existe uma lógica, existe um estudo por trás disso que me mostra então começo, meio e fim, uma lógica para trabalhar então e controlar uma organização no que se refere a riscos. Gestão de riscos, então, quando eu falo de gestão, é algo controlado, atividades coordenadas para, então, coordenar, controlar e trabalhar aquilo que se refere a riscos. E o que é riscos? Olha o que a norma traz para nós como definição. Riscos são efeitos da incerteza nos objetivos. Ou seja, quando você tem um objetivo, mas você tem uma incerteza no processo, uma incerteza em quem executa, uma incerteza nos parâmetros, uma incerteza no cliente, uma incerteza na economia. Tudo isso é risco. E tudo isso pode interferir na entrega do seu produto, na entrega do seu serviço, na sustentabilidade da sua empresa, em como você desenvolve isso. E a norma traz também ali o relacionamento da palavrinha risco na relação de probabilidade versus consequência. Ou seja, quando que eu tenho risco? É quando existe a probabilidade de algo acontecer, se existe uma probabilidade, e isso acontecendo, qual é a consequência? Qual é a severidade? Qual é o dano? Qual é o impacto disso? Então, riscos é essa junção, é essa análise, é esse levantamento das incertezas e que eu posso traduzir melhor quando eu penso qual é a probabilidade disso acontecer e, se isso acontecer, qual é a consequência. Então, a norma de gestão de riscos, gerir risco, traz esse pensamento. Atividades coordenadas para você trabalhar, controlar riscos que trazem para nós, então, ali um conceito de probabilidade versus severidade, versus consequências. E é isso que nós vamos entendendo. A norma traz para nós uma estrutura muito bacana
que vai nos ajudar a entender então esse conceito, essa forma de trabalhar riscos dentro de um negócio, dentro de uma organização. Olha comigo. Essa figura é uma figura que está na norma 31.000, que é a norma de gestão de riscos, e ela mostra para nós então um esquema de pensamento de gestão de riscos, ou seja, todo esse universo que está aqui dentro do círculo é gestão de riscos. E nós vamos trabalhar hoje nessa aula especificamente o que vai mostrar para nós a identificação de riscos, análise de riscos e também a avaliação de riscos. Mas olha aqui, dentro do processo de gerenciamento de riscos, de gestão de riscos, eu tenho aqui um escopo e um processo de avaliação de riscos. Esse processo de avaliação de riscos, ele é costumeiramente alimentado por uma comunicação e uma consulta de seus resultados e também através de monitoramento e análise crítica, que vai trazer também registros, relatos daquilo que foi levantado. Mas hoje, para ficar claro para nós, vamos trabalhar a identificação, a análise e a avaliação de riscos, que faz parte do processo. Está aqui nessa etapa onde, de fato, eu faço o levantamento dos riscos, a identificação, eu entendo qual é o impacto, eu faço a análise, eu vou dizer se eu aceito ou não o risco, ou se eu não posso nem colocar o meu produto no mercado, dependendo do risco que ele oferece. Então, vamos olhar agora com calma, identificação, análise e avaliação de riscos. Quando falamos da identificação de riscos, nós estamos falando que o que nós vamos fazer? O que é identificar riscos? É encontrar, reconhecer e descrever riscos que possam ajudar ou impedir uma organização de alcançar os seus objetivos. Então, primeira parte para fazer a gestão de riscos é saber identificar riscos. E olha que engraçado, a norma traz 3 pontos relevantes para a identificação de risco. Quais são eles? Primeiro, encontrar, ou seja, eu preciso saber onde está o risco, preciso saber o que é um risco no meu processo, no meu produto, no meu serviço, nas pessoas, na organização, na política, na economia como um todo. Preciso entender, opa, isso é um risco ou não é um risco? Então eu tenho que encontrá-lo. Ao encontrá-lo, eu tenho que reconhecer. E o que é reconhecer? Eu olho para aquilo e eu vou dizer, isso é um risco. Ou eu olho para aquilo e eu digo, aquilo não é um risco. Ou seja, eu tenho que olhar e ter esse discernimento de reconhecer que tal situação, que tal probabilidade versus impacto, de fato é um risco para o meu negócio, é um risco para o meu produto, é um risco para o serviço que eu ofereço. E depois, descrever riscos que possam ajudar ou impedir a empresa de alcançar o seu objetivo. O que é o descrever? De fato é olhar para o risco, reconhecer ele e dizer, tal atividade é um risco. Fazer atividade de tal forma é um risco. Não ter tal equipamento é um risco. Ter tal equipamento é um risco. E olha que interessante, a norma fala que risco está relacionado a algo que possa ajudar ou impedir a organização de alcançar os seus objetivos. Nossa, mas como que algo que pode ajudar pode ser um risco? Pense comigo. Você coloca ali um produto no mercado e é um produto, por exemplo, que ele vai vender muito mais do que você imagina. Você estimou vender 200 mil unidades e, de repente, surge aí uma demanda de 500 mil unidades. Opa, você tem um risco de não atender o mercado. Você tem um risco de estar muito aquém daquilo que o teu mercado está necessitando e abrir então espaço para a concorrência. Olha, existe um risco de abrir espaço para a concorrência, ou seja, algo positivo que pode impedir de alcançar os meus objetivos, por exemplo, de crescimento de mercado, de aumento de faturamento. Olha que interessante. É uma forma de entender um risco, entre aspas, que pode ajudar o meu processo ou impedir que, de fato, é algo que surge, algo que aparece, que pode impactar na qualidade do meu produto, qualidade de entrega, na satisfação do cliente, que eu tenho que entender, então, e analisar. Mas vamos ver, então, a figura que eu trouxe aqui para que possamos, então, identificar, fazer esse exercício de encontrar, reconhecer e descrever risco. Olha para a figura. É uma figura que traz aqui praticamente algo muito voltado para a segurança do trabalho, digamos assim. Porque é muito fácil enxergar risco dessa forma. Essa figura tem muitas pessoas trabalhando em diversas atividades e você pode, então, aqui, de repente, identificar um risco. Olhe para essa figura e descreva aqui no comentário qual foi o risco que você identificou. Ou seja,
que você olhou, que você reconheceu e que você consegue descrever. Quero ver se você faz isso descrevendo aqui então nos comentários qual é o risco. Então aqui nós temos diversos. Vamos escolher aqui um para exercício aqui na nossa aula, na nossa atividade. Vamos escolher então, por exemplo, o risco. Temos aqui um torno, por exemplo, duas pessoas trabalhando na máquina. Nós temos uma pessoa aqui e uma pessoa aqui do lado. Vamos pegar esse aqui que melhor descreve para nós. Uma pessoa aqui operando e uma pessoa do outro lado da máquina. Vamos imaginar que é um torno, que é uma peça que é ser trabalhada. E vamos lá. Quais são os riscos que nós enxergamos aqui? Ou seja, duas pessoas, uma pessoa mexendo na máquina. Vamos trabalhar um risco. Essa pessoa acionar o botão, a máquina funcionar e prender o braço dessa pessoa. É um risco. Veja que existe uma combinação de coisas que precisam acontecer. Mas eu consigo reconhecer isso? Eu consigo descrever isso? O que eu vou descrever? Há um risco de a pessoa acionar o botão e prender o braço da pessoa na máquina. É um risco de um acidente, por exemplo. Então, há diversos outros aqui. A pessoa escorregar, derrubar um produto, pisar no martelo, fumando aqui perto do barril que é inflamável. A pessoa com a escada no vidro pode quebrar o vidro. A pessoa correndo aqui e pode tropeçar e cair. A pessoa aqui perto de uma serra que pode machucar o braço. Quantas e quantas coisas nós descrevemos aqui nesse exemplo. Mas, voltando então para a aula. Você conseguiu descrever algo, então você identificou um risco. Quando você descreve, você reconhece, você olhou, você identificou, você então de fato tem algo para ser trabalhado. Vamos entender então agora, depois que eu identifico, eu preciso analisar. E o que é analisar? O conceito de análise de risco é compreender a natureza do risco e suas características. Envolve a consideração detalhada de incertezas, fontes de risco, consequências, probabilidades, cenários, controles e sua eficácia. Um mesmo evento pode ter múltiplas causas e consequências que podem afetar múltiplos objetivos. Então, olha a parte da análise. Depois que você identifica o risco, você precisa entender, então, quais são os elementos que estão colocando o risco à exposição, que estão, de fato, dando margem para aquele risco ser ativado, digamos assim, para aquele risco, de fato, acontecer. E para eu fazer essa análise, eu tenho que olhar a natureza do risco e suas características, considerando incertezas quanto à fonte, riscos, consequências, probabilidades, cenário, local. Então vamos olhar de novo para aquela figura, para aquela pessoa que está ali com a mão no torno e entender quais são as análises que precisamos fazer. Então olha aqui para a figura. A análise. Então nós temos um torno, uma pessoa operando e uma pessoa do outro lado botando a mão na máquina. Quais são os cenários? Há um botão de acionamento. Se o botão for acionado, vai ativar a máquina. Há uma pessoa colocando a mão na máquina. A máquina, ela não tem uma proteção. A pessoa tem permissão de se aproximar. A máquina não tem algo que vai proteger de uma outra pessoa chegar nela quando estiver funcionando. Ou até mesmo um sensor que, quando estiver funcionando, coloque a mão e a pessoa e a máquina pare, evitando ali um acidente de trabalho, até mesmo o risco de amputar o braço, né? Um acidente grave, de repente. Então, olha aqui que nós estamos vendo. O cenário, o que é? Quais são as fontes? Quais são as características? Um torno que tem um botão de acionamento, que não tem a proteção da máquina, que permite uma outra pessoa entrar e colocar um braço. Ou seja, eu estou analisando o cenário do risco. Ou seja, acaba que, num risco maior, eu enxergo diversos elementos que trazem vários riscos. O que nós dissemos aqui no conceito? Olha aqui mais uma vez. Que o mesmo evento pode ter múltiplas causas e uma consequências que podem afetar múltiplos objetivos. O que são múltiplas causas? A máquina não tem uma proteção, não ter um aviso que não pode se aproximar quando tem uma pessoa operando, a máquina não ter um sensor, a pessoa que de repente não foi treinada para operar a máquina quando tiver uma outra pessoa perto. São várias consequências, são vários cenários que podem trazer múltiplas consequências. Pode não acontecer nada, pode a máquina de fato travar, de fato pode machucar só o dedinho, como também pode amputar o braço. Opa, o risco ele pode ser múltiplo com base na combinação de eventos que pode acontecer.
E aí você pode analisar todos os outros cenários em volta, o que pode acontecer, qual é o mínimo e qual é o máximo, é aceitável ou não é aceitável. E ser aceitável ou não é o que nós olhamos então na parte de avaliação do risco, que é a próxima etapa. Nós já identificamos, analisamos o risco e agora precisamos avaliar o risco. E o que é avaliar risco? A avaliação de risco tem o propósito de apoiar as decisões, ou seja, envolve a comparação do resultado de análise de riscos com os critérios de risco estabelecidos para determinar onde é necessário ação adicional. E isso envolve, ou seja, quando você olha para um risco, se você tomar uma decisão, você vai analisar com base em quê? Diante daquele risco, o que eu posso fazer? Eu não vou fazer mais nada? Eu vou considerar as opções de tratamento de risco que foram colocadas à disposição? Eu vou realizar alguma análise adicional para melhorar e compreender melhor o risco que está exposto? Eu vou manter os controles que já estão, porque é um risco aceitável? Ou eu vou reconsiderar os objetivos e refazer todo o meu processo? Ou seja, olhando agora para aquele cenário novamente, ou seja, agora eu tenho o propósito de tomar uma decisão. O que eu vou fazer diante do risco em comparação com a análise que eu fiz? Vamos voltar para a figura para entender? A figura mostra para nós então aqui. Agora que eu vi que a máquina não tem uma proteção, eu preciso decidir. Eu vou colocar uma proteção ou eu não vou colocar uma proteção? Beleza. Suponhamos que a decisão é eu vou colocar uma proteção. Ou seja, isso diminui ou ela elimina o risco da pessoa ter ali um acidente de trabalho. Agora eu, considerando o cenário de colocar uma proteção para que a pessoa não chegue na etapa onde de fato oferece o risco, no caso o risco de se machucar, agora eu vou considerar se isso é aceitável ou não, se isso diminuiu a probabilidade do risco acontecer. Veja que, de repente, a proteção ainda pode oferecer o risco da pessoa se machucar, mas diminui a probabilidade consideravelmente, ou seja, aquele risco que não era aceitável agora passa a ser aceitável, juntando aí um treinamento, um botão de emergência, um laser que pode aí um sensor de presença parar a máquina quando alguém se aproxima. Quantas e quantas coisas podem ser consideradas e isso é então a avaliação de risco, ou seja, é aceitável ou não é aceitável? Se ele é aceitável, qual é o risco? Como eu mensuro isso? Muitas empresas mensuram isso dando uma nota para a probabilidade e uma nota para a severidade, para a consequência. E combinam essas duas notas numa multiplicação, onde até em nível X é aceitável e uma nota maior que tanto é inaceitável, ou eu preciso retrabalhar a engenharia do meu processo, tomar uma outra ação para diminuir a probabilidade. E é o que nós vamos ver então numa próxima aula que eu vou trazer para você, ferramentas para de fato administrar, para chegar e tomar a avaliação do risco no sentido de qual decisão tomar, como eu vou tomar uma decisão baseada em quê? Então, se o risco ele é uma base de probabilidade com consequência, eu preciso ter muito claro as consequências do risco no meu processo, no meu produto, no meu serviço, nas pessoas, no mercado como um todo para entender. Então, a gestão de riscos, ela traz isso para nós, esse cenário então de entender o meu processo, o meu negócio, as minhas atividades, o meu produto, o meu serviço, o cenário que o envolve, o que esse cenário pode trazer de impacto e como eu vou agir diante daquilo que foi identificado, diante da análise que foi realizada. Eu posso não fazer nada, aceitar o risco, eu posso manter o processo como ele está, ou eu posso até adicionar novas ações para diminuir o risco do meu processo e não perder aí a minha produtividade, o meu negócio, a concorrência, enfim, tudo aquilo que você imaginar como necessidade para o negócio. Então, é importante que você saiba que pode contar comigo para a gestão de risco aí no teu negócio. Eu estou à disposição, você pode me chamar no direct no meu Instagram, que é o @3ex.desenvolvimento. Você tem a necessidade também de implementar um processo de gerenciamento de riscos, tem dúvida de como fazer gestão de risco no seu negócio, no seu processo, você precisa implementar isso e não sabe como fazer, eu estou à disposição, pode me chamar que eu vou aí te ajudar a desenvolver isso com ferramentas,
tirando as suas dúvidas, fazendo aí talvez uma consultoria se você precisar, eu estou à disposição. E fique de olho porque traremos aí ferramentas, novidades sobre esse tema, trabalhando aí então mais elementos sobre gestão de riscos. Eu espero que essa aula tenha esclarecido muitas das suas dúvidas. Deixe aqui o teu comentário também, caso tenha algo a acrescentar, e eu estou à disposição para te atender. Muito obrigado e até a próxima aula.